Boa noite a todos os nossos telespectadores aqui do canal 16 da NET e também a todos os que nos acompanham no nosso canal do YouTube da TV Câmara Passo Fundo. Eu sou o André Vieira e estarei com vocês aqui no programa Câmara Entrevista durante esse ano de 2022, trazendo assuntos de interesse da comunidade e apresentando um apanhado do trabalho de todos os parlamentares da nossa Câmara Municipal. E hoje nós receberemos aqui no estúdio o vereador Ernesto dos Santos. Seja bem-vindo, vereador. Boa noite André, boa noite a quem nos acompanha. É um prazer estar aqui para explanar um pouco do nosso trabalho como vereador, como parlamentar. E temos aí, né, André, tentando fazer cada vez mais. Vereador, para iniciar nossa conversa, conta um pouquinho para nós da tua história de vida. Onde é que tu nasceu, onde foi criado, a escola que estudou, esse trajetório aí. Bom, André, eu sou natural de Campinas do Sul, uma cidadezinha diante de Erechim, bem no interior. Então, eu sou natural dessa cidade e lá é uma cidade assim que não oferecia oportunidade de trabalho nenhum. E eu fui crescendo e vendo que aquilo lá não tinha futuro nenhum. Quando eu fiz 16 anos de idade, eu chamei meu pai e minha mãe e eu estou indo embora, estou à busca de oportunidade porque eu preciso trabalhar e aqui não tem condições. E eles pensaram um pouco, mas concordaram. Daí agarrei, com 16 anos de idade, vim para Passo Fundo. E aqui agradeço muito a cidade de Passo Fundo, o povo passofundense, porque eles me deram as oportunidades, me deram a chance de eu crescer, de eu trabalhar, ter uma profissão. Comecei trabalhando então como servente de pedreiro e muito dedicado, muito esforçado. E os patrões foram vendo que tinha futuro ali, foram investindo em mim, foram me ensinando. Logo em seguida a gente ficou pedreiro, né? Eles promoveram a pedreiro e ali foi indo, né? Fui crescendo devagarinho, degrau por degrau. Fui pedreiro, fui encarregado de obras e ali foi até eu criar minha própria empresa. Que temos aí lutando, trabalhando. Isso aí, André. Foi mais ou menos isso que eu comecei, né? Bem lá de baixo. Esse ramo da construção civil, então, foi o que abriu portas para tu poder crescer e manter a tua vida, ter uma família, enfim, construir seus negócios. Sim. A construção civil, para mim, é tudo na minha vida. Eu, desde piá, quando tinha oportunidade lá na minha cidadezinha, eu já trabalhava de servente de pedreiro lá, mas não era um serviço contínuo, era quando tinha. Então vim para Passo Fundo, já tinha um pouquinho de conhecimento de servente de pedreiro e foi aonde eu comecei a trabalhar na área da construção civil e fomos indo e graças a Deus a gente foi agarrando todas as oportunidades que Passo Fundo, o povo passofundense me ofereceu, até que eu consegui montar minha empresa, minha equipe e temos até hoje trabalhando muito. A nossa clientela é uma clientela bastante exigente, né? Mas hoje, graças a Deus, nós temos aí com uma clientela formada, com uma equipe boa, trabalhando na área da construção civil. Essa escassez de trabalho que tinha lá na tua cidade, então te induziu, te trouxe para Passo Fundo e aqui hoje a tua empresa gera oportunidades para outras pessoas também? Sim, nós trabalhamos aí com um número grande de funcionários, com terceirizados e fizemos obras de qualquer porte, qualquer tamanho, casas de alto padrão e graças a Deus a gente consegue satisfazer o nosso cliente, deixar ele satisfeito, que a nossa propaganda mesmo é o nosso próprio cliente que indica nós. E aí a gente vai sempre mantendo e crescendo essa clientela. E agora nós estamos expandindo também para outras cidades. Nós temos também com a equipe grande em Não Me Toque, lá tem uma frente de trabalho muito grande, porque lá em Não Me Toque não tem ainda umas construtoras que constroem, digamos assim, obras de alto padrão. Daí nós fomos procurados, graças a Deus, aí, e conseguimos pegar umas obras boas lá em Não Me Toque e temos felizes aí. Essa oportunidade de geração de emprego também não fica só em Passo Fundo, está expandindo para a região, é isso? Está expandindo para a região, já trabalhamos em várias regiões,
inclusive na capital, já fizemos várias obras na capital, em Porto Alegre, e ultimamente nós estávamos mais acomodados em Passo Fundo mesmo, que é mais cômodo, né? E já que está tendo trabalho em Passo Fundo, a gente ficou mais aqui, mas agora surgiu outras oportunidades, e por que não? Vamos abranger essas outras áreas aí, essas outras regiões que estão necessitando desse padrão, desse tipo de mão de obra. Então, dentro desse cenário da construção civil, tu também é um pouco responsável por esse desenvolvimento que a gente vê na nossa cidade de Passo Fundo. A gente está, né, há anos nesse ramo aí, então a gente contribui sim, porque nós construímos muito, nós empregamos bastante pessoas, muitas famílias vivem através do trabalho, das obras da Telsul, então isso deixa a gente feliz. A gente trabalha também assim com bastante familiares, a nossa empresa é uma empresa familiar, nós temos muitas pessoas da família envolvida, né? A própria esposa, filhos, filhas, trabalho, netos, trabalho na empresa, então é uma família, é uma empresa assim bastante familiar. Muito bem. Vereador, conta um pouquinho para nós então da tua participação no movimento comunitário aqui em Passo Fundo. Eu sempre gostei muito de trabalhar para a comunidade. Há anos atrás, a gente sempre envolvido com a comunidade, a gente era convidado para participar da diretoria de igreja, dos salões comunitários, em times de futebol, e mesmo como presidente de bairro, onde eu fiquei por 3 mandato consecutivo como presidente de bairro na Planaltina, e naquela época não tinha me passado pela cabeça ainda de um dia eu ser candidato a vereador, mas fiz um bom trabalho, a gente teve muita conquista durante o momento. Não estou aqui querendo me exaltar e querer me promover com isso. Não, porque o trabalho comunitário é um trabalho que eu sempre faço e sempre vou fazer, independente de qualquer coisa. Porque quando eu fazia esses trabalhos assim, quando eu fui presidente, eu não tinha em mente de um dia eu ser candidato a vereador. Isso porque já faz 15 anos. Se eu tivesse interesse, tinha me candidatado antes. Mas aquilo me ajudou, porque eu realmente fiz um bom trabalho. A gente, para ter uma ideia, André, quando eu peguei a presidente de bairro lá, nós temos uma sede comunitária lá e aquela sede estava indo a leilão. E eu não deixei ir a leilão, assumi a dívida e só entreguei depois de tudo pago. Com escrituradinho, registrado em nome da Associação de Moradores do Bairro Planaltina. Entreguei pro presidente que ganhou a eleição, na verdade eu desisti, era a chapa única, entreguei tudo certinho. E nós criamos muitas coisas lá. E eu fico assim feliz, porque eu criei coisas lá que existem até hoje. Por exemplo, o primeiro café de chaleira feito na Planaltina foi no meu mandato. A gente fez lá na sede, fizemos um café de chaleira, fomos buscar chama na brigada com a cavalaria, fizemos coisas bonitas, né? E o pessoal, mesmo trocando de presidente, passando outras pessoas, mas nunca esqueceram de comemorar o dia 20 de setembro com um café de chaleira bem bom. Então, tem coisas que eu criei lá e que continua ainda o pessoal cultivando isso. Vereador, então esse teu envolvimento te trouxe uma visão diferente das demandas de dentro da comunidade para te auxiliar na Câmara? Sim. Como eu sempre gostei de trabalhar para a comunidade, mas não como... Eu fazia aquele trabalho político, mas na comunidade. Não tinha pensado ainda. Depois, no passar dos tempos, vendo tanta reclamação, e eu mesmo era um que reclamava demais das coisas não funcionar. Já vamos falar um pouquinho assim da minha área, que é das obras, assim, aquela demora para aprovar um projeto, para liberar um alvará. Muitas vezes nós com a equipe pronta para iniciar a obra, o cliente com o dinheiro na mão, a loja pronta para entregar o material, esbarra na burocracia e não aprova e não sai. Então todo mundo perde com isso, porque a construção civil, ela movimenta muito a nossa cidade, porque não é só aquela equipe que está trabalhando lá, é a loja materiais de construção que vende, é o fabricante do cimento, é o fabricante do fio de luz, enfim, é uma imensidão, é uma corrente. E sendo que as construções sejam mais liberadas,
com mais facilidade, com certeza vai gerar mais emprego, mais renda, todo mundo vai vender mais, vai produzir mais, e não sei o porquê que ainda continua freado. Tem coisas que podem ser melhoradas. Inclusive, amanhã nós temos uma reunião na nossa comissão com o secretário de obra para nós conversar sobre isso, porque muitas reclamações ainda das construtoras, dos engenheiros, da demora, da liberação, da BITS, alvará de obra, aprovação de projetos, ainda está demorado. Porque nós temos na nossa região aí cidades, por exemplo, Erechim, é 14 dias. 14 dias tem que estar liberado. Não pode passar de 14 dias. Tem projeto lá que está saindo com uma semana. Aqui está bem mais demorado, mas com certeza nós vamos ter essa conversa com o secretário amanhã e vamos ver o que nós podemos fazer junto com o secretário. A gente não está aqui para criticar não, nós temos aqui para ajudar que a coisa se desenvolva e que aconteça mais rápido, porque tem como fazer. Então, para que não acontece isso, né, André? Então, a tua decisão pela carreira política é mais no sentido de desburocratizar e poder auxiliar a cidade também no seu desenvolvimento? Isso. Que nem eu tenho os amigos, muitos colegas da área da construção que me fazem essa pergunta: Ernesto, mas o que te levou você ir para a política? Você ser candidato, ser vereador, com tudo que tu tem na tua empresa? Gente, já falei e vou falar de novo. Eu não estou aqui por um salário. Não. Isso aqui, quem me conhece sabe, eu tenho a minha empresa, que com certeza o retorno lá é bem maior do que o salário de vereador. Porque mesmo a gente sabe que a gente ajuda muitas pessoas e compra isso e compra aquilo, e está sempre ajudando, auxiliando, e a metade do salário do vereador vai em doação, para lá e para cá, enfim. Mas não adianta nós só reclamar, não adianta. Digo, eu estou entrando lá para ajudar, desburocratizar, para que a coisa ande mais rápido, porque se eu ficar só reclamando e não fizer nada para a coisa melhorar, não vai adiantar. Esses dias ainda, eu estava numa reunião, numa festinha, vamos dizer assim, onde tinha vários empresários. Um deles me chamou lá. É lá no Parque de Rodeio. Diz, esse aqui é um vereador empresário. Esse aqui sabe o que é pagar imposto. Esse aqui sabe o que é sofrer esperando um documento. E esse aqui nós temos que valorizar, porque esse veio lá de baixo e hoje ele tem a empresa dele, ele sabe tudo, que nem nós soubemos. Então, isso que me anima e que me dá esse incentivo para mim continuar lutando. Porque, eu vou ser bem sincero, André, eu esperava fazer muito mais. Eu esperava mesmo. Eu esperava poder contribuir muito mais. Mas a gente sabe que agora, depois que está aqui, que a coisa não é bem assim. Tem muitas burocracia, muitas coisas que não deixam a gente trabalhar. A gente faz pedido, e faz pedido de providência, e faz projeto, e poucos passa. E isso quem perde é a comunidade, porque o vereador não está pedindo lá para a rua dele, não está pedindo para frente da casa dele, está pedindo para a cidade toda. E se as coisas não acontecem, quem sai prejudicado, quem sai perdendo, realmente é a comunidade. Então, vereador, com essa tua experiência adquirida nesses anos todos no ramo da construção civil, a construção civil é um dos pilares do desenvolvimento da nossa cidade? Aqui em Passo Fundo é. Aqui em Passo Fundo a construção civil é muito forte. Nós temos várias construtoras, vários empreendedores aí que são realmente uns heróis. Porque para empreender em Passo Fundo, para gerar emprego aqui em Passo Fundo, não é tarefa fácil. Quem está nesse ramo, quem está nessa luta sabe. Infelizmente, nós temos muito pouco incentivo do município que favoreça, que ajuda a gente a crescer, que ajuda a gente a gerar mais empregos. Se a coisa fosse mais light na burocracia, aí com certeza mais investimento teria em Passo Fundo, porque tem empresários de Passo Fundo, investidores que estão deixando de empreender aqui e estão indo empreender em outras cidades vizinhas, porque lá eles têm mais incentivo, têm mais apoio, e eu conheço vários, não vou nem citar o nome agora, mas tem vários e com certeza
a comunidade sabe. Estão indo empreender em outra cidade e deixando de empreender em Passo Fundo. Isso é prejuízo para nós. Isso não poderia acontecer isso. Deixar empresas irem embora de Passo Fundo ou deixar de se instalar em Passo Fundo, não. Nós temos que incentivar e atrair essas empresas para que se instalem e que venha crescer junto com Passo Fundo. Perfeito. Então, o nosso Câmara Entrevista faz um breve intervalo e já retornamos. Não saia daí. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. E o programa Câmara Entrevista de hoje conversa com o vereador Ernesto dos Santos sobre a sua carreira e o seu trabalho aqui no Legislativo Municipal. Vereador Ernesto, me conta, ser vereador é como o senhor esperava? Como é que era a sua expectativa e a realidade do trabalho hoje como vereador? André, vou ser bem sincero contigo e com quem está nos assistindo. Eu esperava poder contribuir mais, fazer mais. Mas, infelizmente, não é como eu imaginava, porque eu tinha uma expectativa de fazer muito para a nossa comunidade, de poder trabalhar mais. Trabalhar a gente trabalha, mas a gente não consegue. E isso, muitas vezes, a nossa comunidade não entende. Mas eu pedi, não acontece, mas realmente a coisa não é fácil mesmo. A gente não consegue. Ainda mais sendo oposição. Fica bem mais difícil. Ontem mesmo, um colega subiu na tribuna e explanou, fez um gráfico do que ele fez até hoje. 95 pedidos de providência. Ele tinha aprovado quase todas. Nós é bem o contrário. Nós fizemos 200 pedidos de providência, enfim, de pedidos de trabalhos e não conseguimos 5%. Mas agradeço o pouco que é feito, mas dizer para a comunidade que o vereador trabalha, sim, ele faz o papel dele, mas muitas vezes nós não conseguimos. Eu tenho pedido de bueiros estourados na frente de casas aqui da nossa comunidade, que faz 8 meses que está pedido e nós estamos sempre cobrando, mas não foi feito até hoje. Então a gente fica chateado com isso, que nós poderíamos ajudar mais, a gente poderia fazer, mas o executivo não consegue. Principalmente, eu não estou conseguindo. Se alguns colegas estão conseguindo, sorte deles, porque eu não estou conseguindo e peço desculpa à nossa comunidade, que não é falta de vontade, não é falta de trabalho, porque nós fizemos a nossa parte, mas infelizmente as coisas não acontecem como a gente esperava e isso me deixou bastante chateado, bastante triste. No começo, André, eu sofri muito, mas sofri demais assim. Porque eu queria mostrar trabalho, queria trabalhar, queria que as coisas acontecessem. Vou te dizer, me passou pela cabeça até de desistir. Mas eu pensei no meu eleitor, aquele que acreditou, aquele que confiou. Digo, não, isso aqui o Ernesto nunca desistiu no primeiro laçaço e não vai ser agora que ele vai desistir. E estou aqui e vou ir até o fim. E tenho certeza que eu vou conseguir fazer muito ainda para a nossa cidade e para a nossa Passo Fundo. Vereador, vamos falar um pouquinho sobre a forma de atuação do teu gabinete. Qual é o foco de trabalho neste ano de 2022? Nós procuramos atacar em todas as áreas. Vem pedido de tudo o sentido para nós aí e a gente procura atender todos. Atender, que eu faço, fazer os pedidos, o que compete o vereador, o que compete o gabinete.
Mas é aquilo que eu falei, nós não temos uma área específica, a saúde, a educação, enfim, é geral. O que nós conseguimos fazer, as pedidos que vêm até nós procuramos resolver. Mas nem sempre é possível, nem sempre a gente consegue. Mas nós não temos uma área específica assim de atuar, que nem tem muitos colegas que têm uma área, né? Eles defendem um segmento ali, uma área ali. Nós, o que vem aí, nós procuramos fazer. Tem algum projeto, algum plano, algum trabalho que o senhor gostaria de dar destaque ou que o senhor gostaria de fazer implementar ainda nesse ano de 2022? Sim, nós estamos bolando um projeto aí que eu vou deixar meio, porque não está ainda pronto e não está protocolado, mas tem um projeto muito bom que está vindo aí, que a gente está buscando umas ideias, inclusive em cidades fora aí, e nos próximos meses aí, nos próximos dias, a gente vai apresentar esse projeto, que tenho certeza que é um projeto que vai ajudar muito, vai esclarecer muitas dúvidas, como é possível e como pode ser feito. Eu só não sei o porquê que não acontece. Nós não temos aqui, André, não conseguimos atrair empresas, investidores para Passo Fundo. Não temos um projeto do executivo, um plano, o que vai ser feito, qual é o projeto para que as empresas venham para Passo Fundo. Nós já comentei antes, não podemos perder empresa. Se tem um investidor que quer investir em Passo Fundo, vamos investir em Passo Fundo. Eu estou construindo uma obra que por nada não foi para Carazinho. Faltou muito pouco. Eu ia construir para eles lá em Carazinho, mesmo que eles não ficassem em Passo Fundo. Mas daí eles compraram a área de terra e se instalaram aqui. Mas o executivo não dá esse apoio, não dá esse respaldo para que essas empresas fiquem em Passo Fundo. Então, tantas outras que já foram embora de Passo Fundo, que não conseguiram, vão aqui em Coxilha, né, se instalarem. Nós temos a Construute. A Construute estava aqui em Passo Fundo, não teve apoio nenhum, não teve incentivo nenhum, não conseguiu nada. Coxilha deu, estão instalados ali, estão gerando emprego lá. Então, essas coisas aí que a gente fica um pouco chateado e triste de deixar essas empresas sair de Passo Fundo. Sobre a sua participação na Comissão de Patrimônio, Desenvolvimento Urbano e do Interior, a tua experiência de vida facilita na condução das demandas que chegam até a comissão? Sim, ajuda. Por exemplo, essa reunião que nós vamos ter amanhã com o secretário é 100% em cima disso, em cima da construção, em cima da desburocratizar a papelada aí, como habites, como aprovação de projeto e tal. Então, isso ajuda. O nosso presidente da comissão, o vereador Rufa, que eu sou o vice, me deu toda a liberdade que amanhã é para mim assumir essa parte, porque eu entendo mais da área, sou desse ramo. Então a gente vai ter um bate-papo com o secretário e vamos ver o que ele tem para passar para nós, para que as coisas andem mais rápido, porque a reclamação da comunidade, do povo aí é grande. Até nós ia fazer com os convidados, mas daí foi conversado com o vereador Rufa que a primeira conversa vai ser só nós. Depois, sim, dependendo do que o secretário definir, nós vamos chamar a comunidade, chamar esse pessoal dessa área aí, os que estão nos cobrando, para participar junto e tal. Mas amanhã vai ser só nós, então, porque o secretário pediu que não trouxesse nenhum convidado para esse primeiro dia. Vamos conversar nós primeiro, ver o que... Eu acho que está certo ele. Primeiro, ele escutar nós, ver qual é que é as nossas demandas, e depois, sim, se for o caso, nós convocamos. E nessa pauta, vereador, também vão contemplar a infraestrutura e as estradas do interior? Sim, nós temos trabalhando muito, porque o nosso interior, como todo mundo sabe, que está péssimo. Choveu, não transita mais. É caminhão atolado, é um caos.
Então, nós estamos trabalhando muito também. O RUFA também é muito atuante no interior. A nossa comissão é do interior também. E nós estamos trabalhando muito em cima disso. Sobre os desafios de criar políticas para toda a sociedade. Tu já nos disseste aqui da questão das demandas de todas as áreas, né? É difícil encontrar um equilíbrio entre o que a população precisa e o que o governo pode atender de forma imediata? Sim, porque o pedido da comunidade é umas coisas básicas, é um pedido de um bueiro entupido, de uma tubulação quebrada, um quebra-mola, uma parada de ônibus. Não é nada absurdo que é impossível de fazer. É basicamente isso que a comunidade quer. Eu tenho vários pedidos de parada de ônibus para não ficarem esperando o ônibus na chuva. Bueiros entupidos. Eu até apresentei, eu fiz um pedido de providência, apresentei um projetinho. Como é que você faz um bueiro que dificulta ser roubado aquele bueiro? Mas não foi à frente. Ignoraram, disseram que tinham outras ideias melhores, mas não foi à frente. Não funcionou e o projeto deles, que disseram que era melhor do que o meu, que aquele meu não ia funcionar, mas até agora não foi apresentado nada. E eu tenho certeza, porque eu falo com conhecimento, da maneira que eu apresentei, da maneira que eu fiz, duvido que consigam tirar essa grade, que sabe que na cidade essa confusão sempre teve, principalmente uns anos para cá, o roubo de grelha, de grade das bocas de lobo, e era demais. E eu agarrei e fiz uma e coloquei e fiz a demonstração como é que você coloca para que não roubem. Mas não funcionou. Eu coloquei à disposição, que se quisessem uma orientação, porque eu tenho conhecimento dessa área. Eu lido com isso, então, mas não funcionou, não deu certo. Então a gente fica triste e desanimado, porque solução tem e muitas vezes faz. Uma boca de lobo, uma grade de boca de lobo custa em torno de R$800 a R$1.000. É dinheiro. Tem mais de 300 bocas de lobo que foi roubado. Então, olha o valor. Isso aí pode ser economizado desde que faça um trabalho correto e certo. E continua à disposição do executivo. Se precisar de uma orientação técnica, estou à disposição para colaborar, para ajudar. Não é criticar nem nada, mas já me coloquei na época e me coloco de novo. Precisar de uma orientação técnica, estou aí para colaborar. Esse tem se tornado um problema crônico da cidade, né? Porque cada vez mais a gente vê notícias das bocas de lobo sendo subtraídas, sendo roubadas da cidade. Exato. E isso não é um problema apenas para a questão estrutural, mas também para o trânsito, né? Para o trânsito, para a população, que pode acabar acontecendo um acidente. Sim. Existe uma solução fácil para esse problema? Só a instalação resolveria? Ou de repente fabricar um modelo diferenciado para poder contemplar essa questão da segurança, do não roubo dessas peças? Sim. Aquele projeto que eu apresentei, que eu demonstrei ali na Câmara, é excelente. O que tem que mudar? Não adianta chegar com aquela grelha, com aquela grade e colocar ali e botar um cimentinho ao redor. Com um pé de cabra, com a alavanca, ele chega ali, arranca, bota nas costas e leva. O que eu fiz? Eu fiz contornei aquela grade com uma cantoneira, com um chumbador muito bem concretado, que não tem como tirar, e para que ela não saia de dentro eu coloquei solda. Daí vem a questão. Mas e o dia que precisar fazer uma manutenção, como é que vai tirar? Existe gerador de luz e uma esmerilhadeirinha, baratinho esse gerador. Vai lá, corta aquela solda e tira, faz a manutenção e de novo uns pingos de solda, uns pontos de solda, está resolvida a situação. Jeito tem e é fácil, sem muito custo. Com certeza, com meia dúzia de bocas de lobo, de grade que é roubada, compra todos esses equipamentos para fazer e resolve a situação da cidade. Mas
eu trabalhei bastante para fazer, eu fiz e coloquei, está lá na esquina onde eu coloquei, está lá para quem quiser ver, está lá prontinho, e duvido que um cara chega lá e tira essa grade com facilidade. Vai ter com um disco de corte, e daí onde é que ele vai conseguir luz, onde é que vai conseguir todas essas coisas, já fica bem mais difícil. Muito bem. A Câmara Municipal nessa legislatura trouxe vereadores de diversas áreas de atuação, de diversos segmentos. O senhor acredita que isso colabora para uma melhor discussão, uma melhor construção dos projetos debatidos pela Casa Legislativa? Tem colegas que eles trabalham especificamente numa área e eles lutam para aquela área ali. O meu colega Rufa, ele luta muito pela saúde, ótimo, apesar que todo mundo luta pela saúde, e está um caos em Passo Fundo. Enfim, tantos outros colegas, eles defendem uma determinada área e trabalham em cima daquilo. Acho que sim, ele meio se especializa naquela área, e a própria comunidade, quando tem uma demanda, já sabe até quem procurar, porque sabe, não, aquele vereador é mais dessa área, vou procurar ele. Acho que contribui sim para que desenvolva melhor o seu trabalho. Então, vereador, o fato da construção civil ser um dos pilares da nossa economia, do nosso desenvolvimento da cidade, ele garante uma certa parcela de empregos que é muito importante, principalmente nesse momento de retomada das atividades pós-pandemia. Como é que está a questão da empregabilidade no ramo da construção civil aqui em Passo Fundo? Quem quiser trabalhar na área da construção civil, ele tem trabalho a escolher. Não está faltando. Nós não temos, nem vou falar em mão de obras qualificada, mas nós não temos nem auxiliar que encaram, que queiram trabalhar na área da construção civil. Eu tenho exemplos que a gente contrata auxiliar, servente, gasta em torno de 800 a R$1.000 só para contratar ele, só para fichar ele, entre contadores, os atestados, os exames que precisa para contratar, e ele chega a não trabalhar um dia, meio dia, e abandona o serviço e não aparece mais. Então eu não sei o que está acontecendo. Eu já questionei esses dias, que eu não sei o que vai ser dessa nova geração de não aguentar o trabalho. Servente de pedreiro hoje é barbada, porque tem maquinário. Hoje, agora na minha época, de fazer concreto mexido de a pá numa caixa ou até mesmo no chão, isso não existe mais há muitos anos. E assim mesmo está difícil, a gente não consegue funcionário para trabalhar na área da construção. Eu treino, até ao sul, ela forma os profissionais. A maioria dos meus mestres de obras hoje, eles começaram de servente comigo, porque eu tive essas oportunidades lá atrás e eu procuro passar isso hoje, ensinar eles a trabalhar, formar. Infelizmente, tem alguns que quando estão bom, vaza, vai um pouco para a concorrência, mas isso faz parte. Eu fiz a minha parte, eu formei, eu ensinei e larguei ele profissional. Mas eu tenho bastante dificuldade, até nem é de mão de obras qualificada, é de auxiliar mesmo que não... O início do trabalho. Não arruma. Que isso nunca teve antes, e eu torço que mais mulheres participem mais da política. E as mulheres têm talento, as mulheres são inteligentes, as mulheres são trabalhadoras. Então elas merecem esses espaços, e eu acho que tem que ter essas oportunidades para as mulheres também, ocupar esses espaços públicos, na política, em todos os setores, porque as mulheres, eu sempre admirei muito as mulheres pelo trabalho, pela sinceridade, porque eu vejo muito mais sinceridade numa mulher do que no próprio homem. O homem, ele muitas vezes dá uma labiada ali. Não, as mulheres, o que elas falam, a maioria das vezes é verdadeira, elas são mais sinceras no que elas dizem e são mais comprometidas com o trabalho, com tudo que elas fazem. Isso dá para ver nas nossas donas de casa, nossas patroas em casa, o capricho,
O que elas trabalham, elas levantam de manhã cedo e já vão preparando café, já vão limpando casa e vão para o trabalho. A minha, principalmente, meu Deus do céu, e leva filhos para o colégio e busca e tal, me ajuda muito. Então, a mulher, eu sempre achei assim que ela tem que ocupar mesmo esses espaços, ela tem que ser mais valorizada, até enxergada com outro olhar. Perfeito. Bom, então, para finalizar o programa de hoje, a gente já vai agradecendo o vereador. Muito obrigado por receber a equipe da TV Câmara, por estar aqui no nosso estúdio hoje conversando com a gente, mas principalmente por estar de portas abertas, o gabinete de portas abertas para a comunidade. Obrigado, André, pela oportunidade. Agradeço a quem está nos acompanhando, quem está nos assistindo. Também mandar um abraço para o meu gabinete, que tem me auxiliado muito, todos os meus assessores. Obrigado mesmo, e temos aí, e vamos sempre procurar fazer o melhor para a nossa comunidade. Isso aí. O nosso programa Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Obrigado a você que nos assistiu. Fique à vontade para curtir, compartilhar e recomendar os conteúdos produzidos aqui pela TV Câmara de Passo Fundo, porque aqui tem informação do Poder Legislativo para toda a comunidade. Se inscreva no nosso canal do YouTube, TV Câmara Passo Fundo. Sigam nossos perfis no Facebook, @Câmara Passo Fundo, e também no @TV Câmara PF. E também no Instagram pelo @Câmara PF e @TV Câmara PF. Ou ainda, baixe o nosso aplicativo na sua Play Store. É só buscar por TV Câmara Passo Fundo. Obrigado a você que nos assistiu e até o próximo Câmara Entrevista.